Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Eu tô até de verde hoje porque tem estreia do Palmeiras na Libertadores, hein? Hoje o Palmeiras estreia na Libertadores, tudo bem que numa ressaca aí, com a derrota pro Água Santa no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, uma ressaca que reflete no time que viajou, tá? No grupo que viajou aí para enfrentar o Bolívar lá na altitude, só que o Palmeiras continua sendo favorito, isso é minha opinião, acho que é de todo mundo, porque o Palmeiras fez a mesma coisa, vamos lembrar isso. O Palmeiras ano passado fez a mesma coisa na fase de grupos da Libertadores. Usou time misto, passou rindo, passou com 100% de aproveitamento da fase de grupos, então não é também esse bicho-papão, já que o grupo não é difícil. Então eu já dou aqui uma boa tarde pro Flávio Prado, sempre com muito carinho por você, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado, Velho Vamp. Ô Flávio, já vou começar te perguntando, que hoje tu tá aqui no lugar que geralmente o Vamp tá, o Vamp tem cadeira nenhuma. Não tem cadeira cativa. Não, você então, logo sai daí também. Que loucura, irmão! Que loucura, mas a gente já vai começar o programa com uma ameaça como essa. Vocês são incaíveis. Vocês que loucura! Vai. Mas tudo bem, é nesse clima de ódio, é nesse clima de ataques que eu começo aqui, até porque eu não tenho medo de ataque. Não tenho, sou incaível. Olha aí, Flávio, olha aí, olha aí. Ô, Flávio. Abraço. Prazer em te conhecer. Ô, RH, prazer em te conhecer. Eu já quero te perguntar sobre essa situação do Palmeiras. Eu digo, é o Bolívar. Ah, mas tem altitude. Tô cagando pra altitude. Acho que vai atropelar o Bolívar, mesmo que seja na altitude. Só que tem o que o Mauro César disse ontem, né, Flávio? Que no começo da Libertadores é pior pegar esses times bolivianos. Porque eles ainda acreditam que dá pra chegar a algum lugar. Porque geralmente eles ganham na altitude, só que levam sacode fora. E acabam eliminados. Então, pegar esses times no fim da fase de grupos é melhor. Porque eles já estão eliminados, não tem todo aquele ânimo. Você concorda? Você acha que o Palmeiras se deu mal por pegar na primeira fase? Também tá abalado pelo jogo da final contra o Água Santa? Mas eu acho que atropela o Bolívar. Vou no meu termo mesmo, atropela pra vocês me zoarem se o Palmeiras perder. Eu acho que ganha e ganha bem. Você concorda ou não? Bom, boa tarde. Me assusta um pouco, né, quando um time preserva jogadores na Libertadores para disputar Campeonato Paulista, mesmo sendo no final. Me assusta muito. Acho que a diferença dos campeonatos é estratosférica. Ontem o River estreou na altitude contra o The Strongest e tomou 3-1. Que a gente falou que ia tirar ponto dos grandões, do River e do Fluminense. Foi bom pro Fluminense se ele ganhar hoje do Sporting Cristal. Ele dá uma... sai na frente e tal. E é um grupo chato, né? Um grupo com Libertad e tal. Eu adoro essas situações pra ver o Vanderlei com cara de bobo. Adoro. Agora é o seguinte... O frio na espinha dos argentinos. Porrada do The Strongest... Já pra começar o River mal lá, já jogou, tomou de 6 da seleção. Eles não se dão menor. Ela tá corajoso. Agora, de qualquer forma, pilhador, eu acho que o Palmeiras vai passar com uma certa tranquilidade no grupo. Nós não temos nenhuma dúvida disso, como não tenho dúvida que o Flamengo também vai passar. Pode ter alguma dificuldade hoje na altitude, dá pra ganhar. O time do Antônio Carlos Zago, né? O time campeão, o time do Grupo City e tal. São coisas diferentes. O Flamengo vai pegar um time totalmente desfalcado, que já não tem mais os mesmos jogadores. Palmeiras não, Palmeiras pega um time preparado. Falei com o Antônio Carlos essa semana, o time tá com sonhos, né? Mas sabe o tamanho do adversário. Palmeiras ir com reserva me incomoda pelo nível das competições, mas, pelo jeito, o Palmeiras está dando uma importância transcendental para não passar o mico de ser gozado por causa de perder do Água Santa. Não, e o próprio Abel, Flávio, a gente estava falando isso ontem, você não estava no programa, o Abel assumiu que seria uma vergonha. O Abel raramente fala isso. O Abel sempre fala, não, respeito aos adversários, não, é o futebol, essas coisas acontecem. Ele falou que se perder vai ser vergonha. Então acho que o próprio Abel não quer ter esse vexame pelo Palmeiras. Vai ser motivo de gozação, não vai mudar nada. O Palmeiras ganhar ou perder o Campeonato Paulista não vai mudar nada pra vida dele, o time tá ganhando tanta coisa. Mas... eu acho que muda. Nesse aspecto eu acho que muda. Porque sempre fica marcado. Você vê, o Palmeiras perdeu pra Inter de Limeira, não foi? O Campeonato Paulista? 86. Até hoje se lembra. Então, por causa da gozação que eu tô falando. É pela gozação, não é nem pelo título em si, que
Por exemplo, o Bruno sempre fala isso. Você ganha o Campeonato Paulista e não ganha mais nada. Seu ano foi um fracasso. Sim. Então não é o campeonato em si, é a situação, né? O fato de ser gozado por perder do Água Santa e tal. Agora, especificamente hoje, vai ser um jogo complicado pro Palmeiras. O Palmeiras é favorito mesmo com o time reserva, mas é um jogo que pode incomodar. Vai pegar um time que está montado, um time que tem, para a região ali, mais dinheiro do que os demais, há uma expectativa, e não dá para a gente negar esse fator altitude. Embora os times brasileiros nos últimos tempos tenham administrado melhor isso, é um fator que pode pesar contra. Eu levaria o time principal. Acho que Libertadores é Libertadores, está acima de qualquer outra competição, mas é claro que o Palmeiras tem fisiologistas, tem uma equipe bem montada e sabe o que está fazendo. Especificamente, eu acho que hoje o Palmeiras terá dificuldade, mas ainda aponta o Palmeiras como favorito. Acho que ele ainda traz um resultado meio apertadinho, mas traz o resultado de lá da Bolívia. Eu acho que passa também, acho que não é nem apertado, velho Vamp. Agora, o que assusta é a provável escalação do Palmeiras, que a gente citou ontem, não é nem misto, Vamp. É um time reservaço. Porque a gente vê nem o Everton joga pela escalação provável, é Marcelo Lomba, Mike ou Garcia, Luan, Naves e Vanderlan. Aí a gente tem Gabriel Menino, pronto, Gabriel Menino já é um titular. Gabriel Menino, Fabinho e Arthur. Giovani, Breno Lopes e Flaco Lopes. Agora, tem também essa situação da possível estreia do Arthur, né? O Richard Rios, não? Não tá na escalação provável. Deve estar lá, né? Deve ter ido pra lá, né? Sim, tá treinando, já viajou, mas deve começar no banco. Agora, o Arthur já é uma estreia. E aí é aquilo que a gente falou. É uma estreia de peso, Vamp. Tá, é um time misto e tal, mas tem a estreia do Arthur. Boa tarde, Tico, professor Vanderlei, Bruno, Flávio. Esse time aí que você escalou arruma um empate, no máximo. Peguei. Empate. Apostinha? Tô apostando fora de casa. Ele corre! Ele corre! Que hoje loucura! Hoje dele, meu. Não tem filho por isso, né? Não tem filho pra pagar pensão e brinca com dinheiro. Hoje é um dia feliz pra você. Já foi, sobrou 278. Família. Sobrou 278 reais. Família, Hoje é o dia de pagamento. Ele chegou no programa dizendo quanto que sobrou na conta dele. Família acima de tudo, Vamp. 278 dá pra comprar 1 litro de alguma coisa. 278 mil? 6 limões e 2 quilos de açúcar pra pegar logo a diabetes. Então tá explicado. 278 mil? Hã? 278 mil? O quê? Tá explicado por que ele tá correndo da aposta. Eu quis apostar do Palmeiras fora de casa. Apostar 200, acaba ele tudo. Correu. Então muda o seu discurso. Você sabe ontem aqui nos corredores da Panco, você fugiu, né? Do quê? Então, professor, se for com esse time aí, professor, um empate. O Bolívia lá na altitude, o The Strong ontem pegou o River, sapecou 3. Né? O Atlético Paranaense sofreu contra o Aliança de 11 anos. Mas aí não é. Não tem altitude. Não, tô falando assim os times. Eu vi, 11 anos. O Aliança é ruim demais. 11 anos que não ganhava. Né? O Palmeiras poupa os seus titulares para reverter contra a Água Santa. Né? Não é sinônimo de que os 11 reserva, e com a presença do Arthur, que é estreia, jogador que provavelmente é titular desse time do Palmeiras. Você falou aí que tem o Gabriel Menino também, que joga de titular. Mas não vejo o time brasileiro sobrando assim, fora de casa, não. Tudo bem, ano passado o Palmeiras sobrou, ganhou todos os jogos. O Flamengo fez a melhor campanha da sua história da Libertadores. Não, da história da Libertadores. Da história... É a melhor campanha da história. E ainda assim mandou o treinador embora, que foi campeão. Parabéns, Flamengo. Tamo aí. Então, não vejo o Palmeiras favorito. Se vai com a cavalaria toda, ela é favorita. Aí, no mínimo, hoje arruma um empate. Olha aí, ó. Não quis apostar. Falar é fácil. Na hora de apostar, correu. Aposta com 278 reais na conta. Ué, aposta 20 reais então, só pra gente apostar. Não, sai fora. 20 eu já compro 2 quilos de feijão. Que loucura, irmão. Ele fugiu de 20 reais na aposta. 2 quilos de feijão como o mês todo. Agora, falando sobre essa situação do Arthur, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado... contando grão, a coisa o Arthur passa a ser o grande destaque desse jogo. Eu acho que pro Arthur isso é maravilhoso, porque você não tem o time titular, ele... Adorar estrear 4 mil metros. Ué, mas caramba, ele é o grande centro das atenções no jogo. É o que ele mais sonhava. Ele chegou no Palmeiras e falou assim, ó, professor, La Paz... Eu gostaria. Ó, estreia La Paz é minha. Estreia numa Libertadores. Time esvaziado. Ou seja, não vai ter tanta pressão. Não vai ter tanta pressão. Time esvaziado, time reserva, perdeu, vai recuperar depois pra focar no Paulista. A pressão é menor.
E ainda é o cara desse jogo. O tanto que a gente está falando é dele. Os outros medalhões estão fora. Não, você que está trazendo o nome e ele está agradecendo. Asmar, amo você lembrou de mim como grande destaque em La Paz. Mas primeiro eu queria te cumprimentar, porque a coragem é a sua marca, né? Você falou que não tem medo da altitude, você falou que não tem medo de nenhum time argentino e você falou que não tem medo de pancadas. Exatamente. E é incaível. Sou incaível. É incaível. E outra coisa. Tudo isso em 10 minutos. E falei baseado. Estou ressaltando. E Bruno Prado, minha assessoria, reforça. Tudo isso em 10 minutos. E baseado em fatos. Cadê os argentinos que te dão frio na barriga nos últimos 4 anos de Libertadores? Meu Deus do céu. Só Flamengo e Palmeiras nos últimos 4 anos. Verdade. Então, não vou ter medo de argentino tão cedo. Pronto. Já reforçou tudo que eu falei. Coragem é a marca. Aí vai ter bobão que vai falar, e a Copa do Mundo? Eu não sou seleção brasileira, eu tô cagando. Tá parecendo... Copa do Mundo eles podem ganhar, Libertadores eles não ganham mais. Parecendo um maluco conversando com o espelho. Vai falar isso. É o Palaia. É o Hugo Palaia. Ele sabe o que vai responder e ele olhando pro espelho. E hoje você não vai brincar comigo, não. E quando ele acorda de manhã. Não dá. Aí, professor, se for comentar mitologia, aí ele olha pro espelho e fala pra que serve o espelho? Pra olhar a sua própria hipocrisia. Não, isso não. Eu vou aumentar logo, rasga logo aí no meio. Não, pra mim é pra ver a minha beleza. Deus livre, Olha, não. então, isso, diante da pequena abertura, eu queria dizer o seguinte, com relação ao Palmeiras, não é o principal time, mas na minha visão é o suficiente para não perder lá. Talvez empate, porque a altitude é um problemão. Para alguns mais, para outros menos. Mas sempre há. O Palmeiras já chegou, não chegou em cima da hora, mas não é o suficiente para adaptar com aquela altitude. E o adversário tem esse jogo para aparecer, entendeu? Quer dizer, qualquer time brasileiro que participa da Libertadores é superior a times, tecnicamente, a times bolivianos. Quando equilibra a coisa, a altitude joga a favor do dono da casa. Mas eu acho que esse time do Palmeiras, que é um time considerado reserva, esse negócio todo, tem futebol suficiente para não perder lá. Pode tomar uma pancada? Pode. Sabe o que vai acontecer? Nada. Absolutamente nada. Há 2, 3 programas nós falamos aqui. Olha, Flamengo e Palmeiras farão 100% nessa fase? Todo mundo achou assim, muito provavelmente. Porque sabe que se tomar uma sapecada lá, a altitude entra em campo e for um destaque, vai tomar de 5-0, não vai acontecer nada. Vai ganhar os outros jogos, vai para a próxima fase, não vai acontecer nada. Eu acho que o Palmeiras fez bem em colocar, digamos assim, não os seus principais jogadores, deixando o seu time considerado principal para disputar o Campeonato Paulista, porque se perder o campeonato para o Água Santa, aí sim, nem um cara corajoso como o Thiago Asmar vai resistir. Vai ficar com tremedeira. Vai ser um mega turbo premium vexame. Então vamos lá, a mesa tá muito engraçadinha, o chat também. Juntos 4. Juntos 4. Eu aposto 100, cada um bota 25. Eu aposto que o Palmeiras ganha do Bolívar fora de casa e eu aposto que um argentino não é campeão da Libertadores no ano. Quer? Pra mim? Tá caladinho? Não, eu não. Mas não? Eu vou apostar. Eu vou apostar porque, a exemplo do Vampeta... É mais fácil falar. Botar dinheiro na mesa, não bota. Você sabe por que eu não aposto falar é com fácil. Botar dinheiro na mesa, não fala. Por que eu não aposto com você? Fala por quê? Eu aposto no bob.com. garoto! Olha o Flávio Prado. Genial! Agora, ô Bruno Prado, a viagem do Breno Lopes, tá? O Breno Lopes viajou, o Endrick ficou. Isso indica que o Endrick deve ser titular na final do Paulista, porque o Breno Lopes jogou o primeiro jogo contra o Água Santa e o Endrick ficou no banco. Sim. Isso pode indicar porque ele não viajou com os principais jogadores. Isso indica que há uma tendência do Endrick ser titular no fim de semana? Eu acho que o Endrick vai ser titular no domingo, sim. Eu acho que ele entrou, fez o gol. Não fez, assim, uma grande partida, mas ele entrou bem, né? Não foi espetacular, mas entrou bem. O Breno jogou o primeiro tempo, saiu no intervalo e entrou o Endrick. E é um jogo em que o Palmeiras precisa fazer gol, precisa fazer 2 para ganhar o campeonato no tempo normal. Né? Se ganhar de 1 vai para os pênaltis.
Então, eu acredito que ele vai com o Endrick no fim de semana. Um gol é importante, o Endrick estava muito ansioso por esse gol, fez o gol, talvez jogue mais tranquilo. Então, meu palpite de escalação para a final de domingo é com o Endrick no ataque e sem o Breno. O Breno, o que tudo indica, vai ser titular hoje em La Paz e eu acho que isso vai acontecer. E no jogo de hoje é um jogo chato para o Palmeiras. O Palmeiras jogou com o Bolívar em La Paz em 2021, na Libertadores. 2020, né? 2020. Era 2020, era o grupo Guarani do Paraguai, Bolívar e Tigre, né? O Tigre que vai jogar com o São Paulo amanhã. E ganhou lá de 2-1, teve até um gol do Gabriel Menino de longe ali, com o time titular. E ganhou apertado, né? Não foi um jogo fácil com o time titular. E hoje, acho até que o Palmeiras pode conseguir um resultado lá, uma vitória, mas não é um jogo tranquilo, não. Esse time reserva do Palmeiras não tem dado boas respostas, apesar que venceu os jogos no Campeonato Paulista, venceu o Mirassol e venceu o Ituano. Mas não joga bem, não é um time... Os reservas, quando entram durante o jogo, não têm ajudado tanto o time do Palmeiras. Então, pelo que esses jogadores que vão jogar hoje fizeram até agora no ano, acho que vai ser um jogo duro lá, um jogo que um empate não é nada de anormal, não, pelo que esses caras que devem entrar em campo hoje fizeram na temporada. Agora, uma pergunta que eu faço para toda a mesa. O Flávio falou que surpreende o Palmeiras focar no Campeonato Paulista do que na Libertadores. Eu falaria isso se não fosse o Palmeiras. Porque eu acho que para o Palmeiras vai ser muito fácil passar nessa fase de grupos. Eu, se fosse o Abel Ferreira nessa situação, eu também optaria por focar no Paulista, pelo vexame. Vai ser um vexame se o Palmeiras não vencer o Água Santa numa final de Campeonato Paulista. E aí é o que eu falo, o Campeonato Paulista não vale nada hoje em dia pro Palmeiras, com certeza. Só que a gente lembrou aqui o Inter de Limeira. A gente sempre lembra o Santo André, quando bateu no Flamengo numa final de Copa do Brasil. Você sempre lembra o Tolima, contra o Corinthians. Esses vexames, eles ficam lembrados pelo torcedor. O torcedor não quer passar por esse vexame. Então eu acho que é por isso. Eu concordo. Eu só viajaria com mais titulares. Tipo, fazer um time misto. Pega os mais fortes. A gente não fala sempre que tem a fisiologia. Sim. Esses jogadores aqui são os que têm menos chances de lesão. Aí tiraria os medalhões, que são os mais importantes. Vai, Dudu, Veiga e Rony. Fora. E leva o resto, tipo o Endrick, por exemplo, é garoto, forte, poderia ter viajado. Se o Palmeiras fez algum levantamento, o Bruno lembrou o fato do Gabriel Menino ter feito gol lá na altitude. Tem aquela coisa de adaptação à altitude. De repente, tem alguns caras que não jogam bem lá. Eu lembro que o Palinha, do São Paulo, jogava na altitude, que era uma maravilha. Fez 3 gols lá contra o San José. E Oruro, mais alto ainda que La Paz. O Vamp conta caso aí, de cara que morria na altitude e cara que jogava... Não, Ednei sentiu, eu nunca tive nada. Não, você se dava bem. Pode ser que até só o movimento da bola ficava mais rápido, mas... pode ser que até isso tenha sido pesado na hora de mandar o time. Quando eu falei, eu até entendo esse movimento, né, para evitar vexame, gozação e tal. É que me assusta, né? Para mim é tão... O mais importante é a Libertadores e o menos importante é o Paulista, a coisa tão oposta. Mas eu entendo, sim, é para evitar sacanagem, gozação. Palmeiras não tem sido gozado por ninguém ultimamente, tem sido gozador. Mas se ele perder da Água Santa, vai virar motivo de chacota. Já o que me mandaram de porquinho caindo na água e tal... Então você também acha que ele tá certo. Nessa situação tem que focar um pouco no estadual. Eu não teria coragem de fazer isso, de ficar pra história, né? Você poupou o time no campeonato, o time na Libertadores pra botar no Paulista. Mas ano passado uma vez isso bastante, eu né? sei. Fez. Eu tive um bate-boca com o Tele Santana. Ele fez isso a fase de grupos toda, né? Eu tive um bate-boca uma vez aqui o cenário muda, né? Eu tive um bate-boca com o Tele aqui na Jovem Pan. Primeiro, se fosse uma final com um grandão, eu ainda assim acho, todo mundo sabe o que eu acho, tem que ter um peso especial, rivalidade, essa coisa toda, no campeonato estadual, especialmente aqui de São Paulo. Então, o adversário é o São Paulo, é o Corinthians, ou o Santos e tal, eu colocaria o time principal. Pronto. Agora, deixar o bumbum na janela para valer, perder o Campeonato Paulista pro Água Santa, com respeito ao Água Santa. Ele fez um comercial maravilhoso, todo mundo fala nele, vai ter a maior torcida do Brasil no final de semana, tudo isso eu sei. Mas não dá pro Palmeiras, dentro de casa, na fase do Palmeiras. Ei, Palmeiras, vem aqui para te ver. Se fosse o Nogueirópolis, bom, não... Todo mundo acha que é o time ao lado do Flamengo, o time perde pro Água Santa.